O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar.
segui-lo, né? Mas para aqueles que tomam uma decisão, porque isto é uma decisão, seguir a Jesus é uma decisão. Então, para aqueles que decidiram seguir a Jesus Cristo, é a vida eterna, né, queridos? Porque a vida aqui, ela é passageira. Estamos aqui de passagem. Não nascemos aqui para ficar aqui, enraizado nesta terra. Nosso reino é o céu. O nosso lar é no céu. Aleluia. Então nós estamos seguindo este caminho, porque o Senhor é o pastor. O Senhor Jesus é o nosso pastor e o seu rebanho somos nós. Então nós estamos aqui seguindo o nosso pastor. E brevemente nós estaremos lá dando um abraço em Jesus, né? Porque o Espírito Santo, ele está aqui conosco. Jesus foi ao céu, mas ele enviou o Espírito Santo para nos consolar, para nos alertar, né? Assim que praticamos algo que não é de Deus, o Espírito Santo nos lembra. Ele nos mostra que aquilo não é de Deus. Então, imediatamente, nós tomamos posição, né, para seguir a Jesus. Porque neste mundo, irmãos, não temos nada. Nós podemos construir grandes coisas aqui nesta terra. Sim, podemos viver uma boa vida aqui nesta terra, mas que possamos nos lembrar que o nosso lar eterno é o céu, é no céu com Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus nos alerta também que se alguém se envergonhar dele e das suas palavras, ele se envergonhará dele diante de Deus. Então nós não podemos nos envergonhar de anunciar a palavra do Senhor. Nós não podemos nos envergonhar de falar para a nossa família, de mostrar para a nossa família que nós somos crentes. Nós somos crentes, nós somos a luz do mundo, que a palavra de Deus diz, nós somos o sal da terra, né? Então, essas virtudes é do Senhor, é Ele que nos dá. E nós não podemos se esconder, nós nem podemos mesmo se esconder, né, amados? Porque o mundo já sabe, ao nos olhar, ao olhar os nossos comportamentos, ele já sabe, né, que ali tem um crente, que ali vai um crente transformado pelo poder da palavra do Senhor. Então, para o mundo, nós não somos segredo, não guardamos segredo. A partir do momento que nossa vida é transformada, o mundo já consegue ver a diferença, graças a Deus, porque a luz de Deus brilha sobre nós. A luz do Senhor, ela brilha sobre nós, sobre a igreja,
também aqui nesta terra, porque somos humanos, somos falhos. Mas Jesus Cristo não. Jesus é fiel. Ele é fiel amigo. Como diz no hino da harpa cristã, do número 8. Cristo Jesus é fiel amigo. E nele só podemos confiar. Graças a Deus não podemos ter segredo com o Senhor, até porque o Senhor, Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares. O Senhor é onipresente, Ele está aqui, Ele está ali, Ele está em todos os lugares. O Senhor é onipotente, porque todo o poder está em suas mãos. Glória a Deus por isso. Então nós podemos granjear coisas aqui nesta terra, sim podemos, mas o nosso coração não deve estar ligado a isto. Nós não podemos fazer as coisas da terra o nosso Deus, porque não podemos servir a dois senhores. Nós podemos servir somente a Ele. A honra e a glória, o poder, somente a Deus, né? Deus é a nossa prioridade. Deus, Ele é somente Ele que podemos adorar. Somente ao Senhor é que podemos nos prostrar, porque essas coisas aqui na terra são passageiras. Mas a vida com Jesus Cristo é eterna. Glória a Deus. Não podemos deixar que as coisas vis deste mundo possam atrapalhar a nossa vida cristã, a nossa vida com Cristo. E não podemos nos envergonhar, como eu já falei, nos envergonhar de falar do amor de Deus, de entregar um folheto, né? Nós não podemos nos envergonhar, porque para nós é uma honra, é uma alegria falar de Jesus. E se nós nos envergonharmos de aceitar Jesus Cristo, Ele se envergonhará diante do Pai que está no céu. Então, amados, esta foi a palavra de Deus para nós nesta noite, que possamos continuar firme nesta luta, porque o nosso alvo é o céu, nosso alvo é Cristo, e que possamos cada dia dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, né, amados? Não desista de orar pela sua casa, pela sua família, não desista nunca, porque a vitória vem. A vitória vem, aleluia. E a salvação é de graça. É de